Uma partícula de massa m e carga elétrica negativa de módulo igual a Q é lançada com velocidade v0. Estou repetindo para você o tempo inteiro, que você vai ter que ir lendo e já interpretando logo. Ele disse carga elétrica e disse lançada com velocidade v0. Então aqui ele já entregou o ouro, dizendo que essa carga elétrica tem um campo magnético ao redor de si e pode interagir com outro campo magnético. Na sequência, continua dizendo assim, na direção Y, e aí aqui na tua figura, ó, a direção Y é essa aqui. Agora repara, o sentido do eixo Y, apontando para fora da figura, e a partícula aqui, ó, arremessada com velocidade v0 na mesma direção de Y, mas no sentido contrário. Queria aproveitar aqui para fazer uma pausa e chamar a atenção para um detalhe. O pessoal está sempre confundindo direção com sentido, até por conta da linguagem cotidiana que a gente costuma usar. Tem gente que diz assim, ei, tu tá indo naquela direção, me dá uma carona. Olha, o lance é sempre pensar assim, uma direção tem sempre dois sentidos. Então, quando você fala vertical, pode ser para cima ou para baixo. Então, vertical é só uma, para cima e para baixo são dois. Então, vertical é direção, sentido é para cima e para baixo. Quando você diz horizontal, pode ser para a esquerda e pode ser para a direita. Então, horizontal é direção, esquerda e direita são os sentidos. Então, repara o que ele faz aqui, volta aqui para a tela. Quando ele fala, no texto ele diz, lançada na direção Y, e aí o autor da questão te provoca, porque ele arremessa no sentido contrário, mas está na mesma direção, tá? Numa região onde atuam na direção Z, e aí a gente vê aqui, ó, qual é o eixo Z, ele aparece aqui apontando para cima, numa direção Z, um campo elétrico E. E aí você tem o campo elétrico E apontando para cima. E o campo gravitacional na direção X. A direção X aparece aqui esse eixo deitadinho apontando para a direita. E a figura mostra o campo gravitacional, o campo magnético na direção X. Quem está na direção Z são os dois campos, o elétrico e o gravitacional. Um apontando para cima, o outro apontando para baixo. Diz que todos os campos são uniformes e constantes. São as coisas melhores que ele podia ter dito. Significa dizer que os campos não mudam de direção, não mudam de sentido e não mudam de valor. Conforme esquematizado na figura. Sendo retilínea a trajetória dessa partícula nessa região. E os eixos X, Y e Z perpendiculares entre si, que é exatamente os três planos, né? Pode-se afirmar que o gráfico que melhor representa a sua velocidade, a velocidade da partícula, em função do tempo. E o que ele quer saber? Se a velocidade permanece constante, se a velocidade cresce uniformemente, se a velocidade cresce com variação, cresce de maneira não uniforme, ou se ela decresce uniformemente. Ora, me escuta, mas não tira o olho da figura. Ele diz para a gente que tem uma partícula elétrica que está em movimento. Então ela está sob a ação do campo magnético. Agora, sobre a força magnética, já queria chamar a atenção um detalhe para você. Lembra da tal da regra da mão direita espalmada? Aí na tela eu estou mostrando para você a mão direita e também estou mostrando a mão esquerda. São duas maneiras, talvez você tenha visto as duas na sala de aula com o teu professor, no curso que você fez, na matéria onde você estudou, no livro, na apostila, enfim. E às vezes mostra com a mão esquerda, às vezes mostra com a mão direita, tem professor que mostra com as duas. Agora eu vou te dar a minha opinião. Acho extremamente importante a linguagem que você usa para fixar o conteúdo e para garantir que eu vou entender direitinho. Porque se vem questões fáceis, qualquer aluno faz. Mas se vem uma questão um pouquinho mais puxada, o cara tem que estar bem preparado. Eu gosto da regra da mão direita espalmada.
E não é nem por ser a mão direita, porque até canhoto eu sou, mas é porque a mão aparece espalmada. Significa dizer que você tem um plano formado pelo campo magnético e pela velocidade. Ora, se nós temos aqui um plano, a regra da mão nos mostra que a força magnética, quando aparece, ela é sempre perpendicular ao plano da palma da mão. Aí queria chamar a atenção para as aulas de mecânica que você teve. Repara o que é que nós temos aqui, ó. Vou destacar a força magnética e vou destacar o vetor velocidade. Eles são perpendiculares entre si. Quando uma força qualquer atua perpendicular ao vetor velocidade, lembra da mecânica? Essa força funciona como uma força centrípeta. E o que é que uma força centrípeta faz? Ela modifica a direção do vetor velocidade, mas não modifica o seu valor. Agora, vamos voltar para a nossa questão. Se ele disse na questão que quer saber o comportamento do valor da velocidade, uma coisa eu já sei. O campo magnético nunca é capaz de alterar o valor da velocidade. Por ele, a velocidade permaneceria constante. Só se for pela ação da força gravitacional ou da força elétrica. Agora, gostaria que você observasse o seguinte. Pela posição que nós mostramos ali da palma da mão, nós temos aqui, ó, o vetor velocidade apontando no eixo Y, o vetor campo magnético apontando no eixo X, e pela regra da mão direita espalmada, como é uma carga negativa, nós vamos ter aqui uma força magnética apontando para cima. Agora repare o seguinte, a força-peso puxa a partícula para baixo. E não só a força-peso, a força elétrica também aponta para baixo. Aí alguém vai dizer, mas Idelfrânio, como é que a força elétrica pode ser para baixo se o campo elétrico é para cima? Não se esqueça que ele disse no começo da questão que a carga é negativa. Quando a carga é negativa, força elétrica e campo elétrico apontam em sentidos opostos. E nunca perca os dados que ele diz no enunciado de vista. Repare em cada palavra. Ele disse, ó, sendo retilínea a trajetória da partícula. Observe as forças que atuam sobre a partícula. Nós temos a força magnética puxando a partícula para cima e temos a força gravitacional e a força elétrica puxando para baixo. Ora, tem três possibilidades matemáticas. Se a força magnética ganha daquelas outras duas, a partícula ia ser puxada para cima, ia sofrer um desvio na sua trajetória. Se a força-peso e a força elétrica ganhassem da força magnética, a partícula ia ser desviada para baixo. Pessoal, o que é que justifica o texto dizendo que a trajetória da partícula é retilínea? Só tem uma explicação. É dizer que a força magnética para cima está sendo equilibrado pela força gravitacional e pela força elétrica para baixo. Em outras palavras, dizer que a força resultante é igual a zero. E aí vai a segunda lei de Newton. Se não tem força resultante, não tem aceleração. E se não tem aceleração, a velocidade permanece constante. E se ele queria saber o comportamento da velocidade, nesse caso, a resposta só podia ser o item A. Agora, ó, presta atenção o que é que a gente fez nessa questão. E é uma característica da AFA. Tu já deu uma olhada aí no teu PDF, tenho certeza, as duas questões seguintes, eu vou já te mostrar aqui. Com essa a gente já matou as outras duas. Olha o que é que eles fizeram. Colocaram na mesma questão campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional. E como se não bastasse, tudo isso termina em lei de Newton e em cinemática. Repara onde é que a gente tem que ir para chegar na resposta. Ele quer saber o comportamento da velocidade. Então a pergunta é, a velocidade muda ou não? Quem é que faz mudar a velocidade? Uma aceleração. Então, para saber o comportamento da velocidade, eu preciso saber se tem aceleração ou não. Mas o que gera uma aceleração? Uma força resultante. E o que é resultante das forças? É a soma vetorial de todas as forças atuantes. Então, nesse caso, eu tinha 3 campos, eu tinha 3 forças. Era preciso interpretar as 3. E detalhe,
cada uma das forças tem uma maneira de ser encontrada. Quando a gente fala da força gravitacional, o peso sempre é para baixo, aí não tem como errar. Quando você fala da força elétrica, nesse caso era uma carga negativa, é força para um lado, campo elétrico para o outro. Quando você fala da força magnética, tem que pensar na regra da mão. Aí você pode fazer com a mão esquerda, pode fazer com a mão direita. Eu gosto da mão direita espalmada e recomendo, porque quando você faz com a mão esquerda, aí tem gente que chama de a regra do revólver e gosta de brincar e tal. Quando você fala mão direita espalmada, você está falando de física. E tem muita física aí por trás. Espalmada, formando um plano. Quando ela diz que a força sai ou entra da palma da mão, automaticamente está dizendo que a força magnética é perpendicular ao vetor velocidade. Me lembra a mecânica. Força perpendicular à velocidade é uma força centrípeta. Faz uma curva no movimento, muda a direção da velocidade, mas não muda o valor. E como você viu nessa questão era importante.